E aí, galera, tranquilo, numa boa? Hoje vou falar sobre literatura. Faz algum tempo, não, que eu não falo sobre literatura. Pois bem, eu ganhei da minha irmã este livro aqui, Questão de Classe, da Christina Dautcher. E é um livro que vale a pena ser lido. Eu fiquei encantado. Agradeço a minha irmã, né? Pois bem, mas do que trata esse livro, Questão de Classe? Já nos dá ali uma pista, uma sociedade dividida em classes. Mas vamos lá. Esse livro é escrito em 2020. Então, ele conta uma história acontecida nos Estados Unidos, em que a educação está com um grande problema. Não há recursos suficientes. E o número de pessoas, o número de adolescentes, o número de crianças só faz crescer. Além do mais, nós temos imigrantes. É muita gente. Não passa pela cabeça das autoridades aumentar os recursos para a educação, né? Então há aqui uma crise. Pois bem, e aqui eu vou falar para quem não leu o livro, vou tentar não dar spoiler, tá? Então, o que acontece? As elites resolvem pensar o problema e chegam à conclusão que as melhores vagas devem ficar para os melhores, né? É uma questão assim maximizada da meritocracia. Os cidadãos de bem bateram palma, afinal, né? Todo cidadão de bem acredita que ele é o melhor. Portanto, lógico, né, que dividir por classes, por competência, vamos dizer assim, é bem-vindo. Pois bem, a ideia se desenvolve. Então, o Departamento de Educação passa a balizar as suas ações baseado em 3 pilares: inteligência, perfeição e sabedoria. Coisa simples. Pois bem, no primeiro momento, como fazer isso? Ora, simples. Vamos avaliar as crianças e os adolescentes. Aqueles que tiram a melhor nota vão para as escolas classe A. Aqueles medianos vão para as escolas medianas. E os outros, bem, os outros vão para as outras escolas, né? Escolas horrorosas. E os recursos vão distribuídos de acordo com essas escolas, com os níveis dessas escolas. Portanto, o quociente, ou o quociente, um número, vai dizer, afinal de contas, qual dessas 3 escolas tu vais. Mas não para por aí. A ideia vai se desenvolvendo. Imagine, portanto, que pensa-se também que esse número também é levado em consideração as questões familiares. Se a família é separada, afinal, em primeiro lugar a família. Se a família, né, se separou, qual é a renda dessa família, né? Dos filhos, todos são classe A para as escolas A, ou há um desnível entre eles? Bom, se há um desnível, o número reduz. Ora, se o pai, se a mãe chega atrasada ao serviço, se foi demitido, isso também vai resultar numa oscilação nesse né? Neste valor que vai dizer em que lugar tu estás na sociedade. Portanto, se torna uma ameaça. É preciso fazer, os estudantes, avaliações mensais, avaliações semanais. Então, é muito complicado, existe uma ameaça, onde um irmão se sente, talvez, preocupado com o seu irmão, porque se ele vai mal, ele prejudica também o irmão, ou prejudica a família, vai saber. Mas muito interessante, a personagem principal, a Helena Fairchild, espero que seja essa a pronúncia. A Helena, né? A Helena, ela é a protagonista. E tem 2 filhas. Uma filha, perfeito. A segunda filha cai lá embaixo. Olhem o dilema. No decorrer da história é muito interessante. Aí vem a questão filosófica envolvida, né? A avó da Helena, meio senil, acredito 90 e poucos anos, meio senil, né?
começa a contar as histórias da sua infância. Trazendo isso para os Estados Unidos. Imaginem, a avó pertenceu à Liga das Jovens Alemãs, de 14 a 18 anos. E, portanto, acreditava naquelas propostas e depois desacreditou. Percebam que o tempo inteiro existe este apontamento. Perceba-se que este livro cai na categoria da distopia. A utopia aponta para um lugar melhor no futuro. A distopia é um lugar pior. Então, esse é uma distopia. Pois bem, acaba que uma das filhas vai para onde? Para a escola pior. Aquela que ninguém quer ir. É um ônibus amarelo que busca a criança e leva para lá. Como é essa escola? É uma escola que tem áreas de prisão, é uma escola com grades na janela, é uma escola com toque de recolher, é uma escola com professores insatisfeitos, é uma escola onde a diretora parece mais um capataz do que uma diretora. Questões pedagógicas não se discute ali. Então, percebe que para as pessoas indesejáveis é aquele tipo de educação. Mas a coisa avança. Eu apontei eugenia, né? O que acontece? Homossexuais acabam parando ali, né? Pessoas consideradas desprezíveis são colocadas ali. Pessoas consideradas anormais são colocadas ali. E ali se tem, inclusive, estudos de como fazer com que as moças saudáveis tenham filhos. E como fazer com que as moças não saudáveis não tenham filhos? Como fazer que as moças dessa escola nível baixíssimo deixem de ter filhos? Entre 14 e 45 anos, se não me engano. Como impedir a gravidez? Por quê? Porque numa sociedade de poucos recursos, que sobrevivam os melhores. E os melhores vão transformar essa sociedade em um lugar muito melhor. Me lembra, evidentemente, o discurso do atual presidente americano? Ou não? Vamos deixar os Estados Unidos para os americanos, vamos botar quem não é para fora, vamos lá, primeiro os Estados Unidos, enfim. Percebam que esse livro ele é extremamente instigante, porque ele acaba, inclusive, apontando que nem a Helena, aquela que está sofrendo agora com a sua filha numa escola tenebrosa, ela conta que quando era adolescente, ela também não se sentia confortável, ela odiava aquelas moças, colegas, né, líder de torcida, bonitas, de saia curta, porque ela não tinha esse perfil, e ela disse várias vezes, eu queria mais que elas sumissem, né, desaparecessem. Percebe? E ela acaba, portanto, se envolvendo neste processo e não vai acabar bem para ela. Portanto, eu indico esse livro para aquele que quer repensar o que se está pensando sobre educação, sobre a meritocracia, quem é o melhor, quem é o pior. Portanto, recomendo o livro e deixem o seu comentário que eu ficarei curioso. Abraço!